Bonitão e bonitona, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast aqui do Center Car, o Pod Asfalto. E hoje a gente vai falar de um assunto que também gera muita curiosidade. Como sempre, a gente traz assuntos aí que agradam e tiram muitas dúvidas de vocês que assistem a gente aqui. Para isso, eu trouxe hoje para falar de transferência veicular e serviço de despachante, Gutierrez Alves e Clarice Moreira. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, Marcelo. Bem, tudo bom. Vamos tirar a dúvida do pessoal hoje, Bora. sem dúvida, de todos esses assuntos aí. Bora, tudo que tiver perguntar, nós vamos estar respondendo com clareza. Tem muito problema, né? Que a gente vê falar que acontece muitas coisas aí na transferência de veículo, tem muita notícia que sai sobre isso e o pessoal com certeza deve ter muita dúvida, né? Na verdade, a maioria dos problemas, eles acontecem e poderiam ter sido evitados se o público tivesse a consciência de procurar um profissional devidamente capacitado, credenciado pelo Conselho Federal de Despachantes Documentalista e o regional do seu estado, da sua localidade. Para poder evitar Essa é a problema. garantia total, porque você tem alguns profissionais aí que não tem credencial nenhuma e não tem legitimidade de causa para poder cuidar da situação. Por isso que muitas das vezes o cliente acaba entrando numa Encilado. situação complicada. Bom, muita gente deve ter dúvida, afinal de contas, o que faz um despachante, qual a principal função e como ele pode ajudar o consumidor na hora de transferir o seu veículo ali para o seu nome. O despachante ele cuida de toda a parte burocrática da transferência. Para a loja ou até mesmo particular, de gerar o TPV até a conclusão da transferência. Igualzinho, a gente leva os veículos para fazer vistoria, protocola na UAI, igual o Gutierrez, ele é credenciado, ele vai direto fazer toda a parte burocrática e até mesmo levar o veículo na vistoria. O despachante, num conceito geral e mais amplo, é o cara que vai fazer todo o levantamento da idoneidade do carro e toda a saúde tributária dele, licenciamento, IPVA, recurso de multa. Ele vai fazer todo o processo burocrático que demanda tempo e conhecimento técnico em razão disso. E você citou um ponto interessante. O serviço de despachante ele é diferente da vistoria cautelar, que também é um outro serviço, né? É totalmente diferente. A vistoria cautelar, ela é um passo dentro do serviço do despachante, porque é ela que vai trazer algumas garantias em relação sobre a manutenção, funcionamento do veículo, a idoneidade daquele carro, se não foi algum veículo que não foi, sofreu algum sinistro, que houve uma perca e depois foi recuperado. Então tem essas É o histórico do atenuantes, carro. é histórico do carro, exatamente. E vocês também observam, por exemplo, se tem multa, débito de IPVA, coisa do tipo, para a pessoa também não ter um problema futuro, Sim. né? Porque tem muita gente que assim que você gera o recibo do carro, ele não vem constando para você que ele tem as dívidas. Então, só na hora que a gente vai gerar as taxas, vai gerar para a pessoa efetuar os pagamentos, que aparecem esses débitos. Sim. Então, tem muita gente que acaba comprando o carro no escuro, sem saber que o carro tem aqueles débitos em aberto. Vamos lá, comprei um carro, vou transferir para o meu nome. O que eu preciso fazer? Qual o primeiro passo? Documentação? Como é que funciona? A Clarice é a pessoa que está sempre lá no escritório, na frente, recebendo os clientes, os lojistas, principalmente o público do Center Car. Então ela vai falar uma palhinha sobre o que os documentos burocráticos precisam em relação a isso. De início é o recibo do veículo, para a gente poder puxar todos os débitos caso o veículo tenha. Do vendedor, a gente, se for loja, contrato social ou nota fiscal, documento de quem está assinando o recibo assinado e reconhecido firma tanto do comprador quanto do vendedor. Do comprador, a gente necessita documento, RG ou CNH, comprovante de residência, isso tudo para a gente poder dar continuidade na transferência do veículo. Muita gente que está assistindo a gente, eu tenho certeza que ainda não sabe que aquele documento verdinho já está ultrapassado, né? Já está ultrapassado. Porque quem tem ele ainda... Isso, aí tem aquele recibo verdinho, né, que é o CRV que todo mundo conhece, e hoje em dia não existe mais o recibo. Ele é gerado ao TPV assim que você faz a venda e a compra do veículo. Então esse recibo agora é uma folha normal. Tem muita gente que assim que a gente acaba a transferência, vira pra gente e fala assim, mas aquele documento verdinho vai chegar pra mim ainda? Então assim, mas ele não existe mais. Hoje é tudo digital, Hoje é tudo né? digital. Essa informação ela não é tão divulgada assim, porque existe um público significativo de alguns veículos em relação à frota. Está trocando o carro, mas ainda tem de posse esse recibo
verdinho, que nós chamamos que assim. ainda é válido e vai continuar válido. Vai continuar sendo válido até que seja concretizado uma negociação desse carro, uma compra ou a venda desse veículo. Aí sim, esse documento ele é retido na unidade de atendimento integrado, que no caso é o UAI, ou em outra cidade que não tem o UAI, mas é uma Ciretran, que muito provavelmente está na mão da Polícia Civil ainda, é retido lá e aí é emitido um documento digital. O tempo que a pessoa demorar para vender esse carro, ele vai continuar Pouco válido. importa, está valendo esse documento. Então ainda teremos ele por um bom tempo ainda. Não tem um prazo de validade em relação a isso. Todos que vão sendo esgotados, eles vão sendo trocados na forma digital. E essa transferência digital agora, com relação ao serviço de despachante, o que muda nessa logística até agora? Já teve alguma mudança que impacta no consumidor ou continua o mesmo processo? Ela tem uma velocidade maior, isso é um fato. Na época, quando eram os documentos ainda físicos, que é o caso do Verdinho, ele tinha uma burocracia, porque estava lidando com um número maior de pessoas e o processo era físico, era tratado de forma física dentro da Polícia Civil, que na época ainda estava na Ciretrans. A questão do digital, hoje, estou falando em relação ao nosso escritório alvo despachante, se o cliente entregar toda a documentação, que foi pautada pela informação da Clarice, na parte da manhã fizemos a vistoria, na parte da tarde o documento está pronto. Então, bem mais rápido. É muito mais rápido e seguro. Antigamente tinha que agendar a vistoria, era aquele processo, né, que demorava um tempo bem maior para conseguir fazer a transferência. Sim. E agora, pelo fato também de ter várias SCVs em Juiz de Fora, facilita a vistoria. É mais rápido. Só era ali atrás da rodoviária, ali, que todo mundo sempre conhece ali pela rodoviária, agora tem 27, né? 27 pontos de vistoria, então fica muito mais rápido fazer a vistoria. E eu vou te ser sincero, com essa eu fiz uma transferência recente e foi essa digital. E eu não sabia que tinha mudado ainda. E muita gente não deve saber ainda também, porque até a pessoa trocar de carro ou comprar um outro carro, aí é que ela vai perceber que teve essa mudança. Parece que é simples também, mas ainda não é simples você mexer ali nas coisas e achar o aplicativo certo para fazer. É muita informação ainda mal divulgada. Né? Engraçado que esse ponto que você acabou de colocar agora é interessante, porque isso é uma dúvida do público em geral. Veja bem, se a pessoa não tem uma carteira digital onde tem as informações que estão logadas pelo governo federal do veículo, eu sugiro que ela procure um profissional, que é o despachante devidamente credenciado. Para orientar tudo isso. Exatamente, né? para poder fazer essa orientação, porque ele tem um acesso ao sistema do Detran e lá ele vai inserir os dados da autorização de transferência de propriedade ou intenção de venda desse veículo, para ele poder ter garantias e segurança em relação a essa questão. Porque muitas vezes ele não sabe que tem um documento de compra e venda, mas ele vai voltar no despachante que ele fez isso para ser providenciado essa questão. Ô Clarice, e tem algumas situações mais complexas, de demora para fazer a troca assim, de titularidade do veículo? Como é que funciona? Tem algum... A demora maior só se realmente o veículo tiver algum débito em aberto, se ele tiver... Algum empecilho ali. Isso, algum empecilho ali para ele. Aí realmente pode causar alguma demora, mas mesmo assim no instante a gente desembola para poder acabar essa transferência. Eu estava comentando com vocês antes da gente começar do caso que eu vi ontem de um cantor. Não vou citar o nome porque eu também não lembro o caso exatamente como foi, para não falar também uma informação errada. Mas basicamente era que ele vai ser acionado judicialmente agora por ter vendido um veículo, né, com alguma pendência que a pessoa descobriu só depois que comprou. Isso pode acontecer de alguma forma ou... Será que tem alguma pegadinha por trás? Na verdade, pode e vai acontecer. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte... E quais os casos também, né? Exatamente. Nós temos que entender bem esse caso, porque existem duas obrigações que estão dentro da lei do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, tanto para quem vende, fazer a comunicação da venda, que vendeu o veículo para Beltrano, Fulano ou Ciclano, e aquele que comprou tem 30 dias para fazer a transferência do veículo. No caso desse artista, ele pode ter ocasionado a seguinte situação: ele comprou o carro, fez a formalização da venda, mas ele não efetuou a transferência de propriedade. Lógico, por questões civil e criminal, quem vai estar respondendo é o proprietário anterior se ele não fez a comunicação de venda. Uma possibilidade que eu pensei, aí é só uma hipótese que veio na minha cabeça, é alguma questão de recuperação judicial do bem, que talvez
Se eu tenho um problema, por exemplo, desse molde e vendo um carro para você e depois a justiça vai atrás desse carro, mas já foi vendido, aí eu também nem sei como é que funcionaria a situação, né? Como se resolveria. Isso aí que entra também o lado da pessoa procurar o despachante, porque que nem eu falei, a gente busca tudo que tem em aberto no veículo. Então a pessoa particular, igualzinho, não vou falar que é difícil, tão difícil. Você entra no site do Detran, vem explicado para você. Mas tem certas coisas que você vai baixar, você vai simplesmente pegar e fazer, e você não vai ter consciência e ciência depois, ali no momento, de que o carro tinha débito, poderia ter sido penhorado. Então, assim, isso você vai saber mais lá na frente, na hora que acionarem você realmente. Até essa questão desse artista, se estivesse procurando um escritório despachante, a Não questão do embrólio jurídico, nós íamos resolver o problema dele, porque, na verdade, existem vários mecanismos que a gente pode ajudar exatamente em uma situação dessa que não foi concretizada, essa autorização de transferência veicular. Eu imagino também que isso deve ter acontecido no modelo também antigo, do verdinho, Sim, né? Sim, é possível. Porque no digital agora tem a questão do cadastro, do Gov, é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, de se ter uma fraude, né? É mais seguro. O mecanismo ele é mais seguro. Sim. Ele é mais seguro. E possivelmente pode ter sido acontecido no sistema antigo ainda, que na maioria das vezes acaba acontecendo exatamente isso. E já deve ter acontecido vários vários. Você falou da comunicação de venda. Eu posso vender um carro sem comunicar a venda? Pode dar problema ou não é possível nem Você isso? pode fazer a venda de qualquer maneira, mas você vai responder pelos atos dessa negociação mal feita. Se você fizer a venda de um veículo sem comunicar a venda de quem comprou e quem vendeu, lá na frente você vai estar respondendo por essas questões, se isso não for concretizado. Porque, na verdade, o que acontece? Vamos imaginar o Marcelo comprou um carro hoje. Você foi e fez a comunicação de venda que vendeu o carro para a Clarice. Ok. A parte que te cabe no Código Transbrasileiro, você cumpriu com ela. Passei a bola. Passou a bola. Então, todas as multas e PVAs na Secretaria da Fazenda já está informando que a propriedade e responsabilidade e civil e criminal é dela e não sua. Já passou para outra pessoa. Exatamente. Ela também tem uma obrigação legal de transferir o veículo em 30 dias. Se ela não fizer isso, ela vai estar respondendo com pontuação na carteira, vai ter a multa, exatamente por esses quesitos. E ela pode ser responsabilizada com a inversão do papel civil e criminalmente, porque você fez seu papel, mas ela não cumpriu com o dela. E esses custos dessa transação, é um valor fixo? Como é que é? O governo taxa é um valor único que a pessoa paga para fazer a transferência? Você tem hoje as taxas, que são as taxas que estão inseridas no processo de transferência de propriedade, que é o pagamento das SCVs, que são as vistorias, né? Que é um valor tabelado dentro do estado de Minas Gerais, porque eles atribuem essa tabela aqui, e a mesma coisa são as taxas de transferência de propriedade, que são as DAI, que também é atribuído pelo governo do estado. Falando de licenciamento IPVA, tem alguns benefícios de isenção de IPVA para algumas categorias. Empresa, PCD. Tem alguma forma que o despachante pode auxiliar e ajudar nesse processo também? Tem. Porque aí o que acontece? A gente entra em contato, a pessoa entra em contato com a gente informa toda a documentação que a gente precisa. A gente entra com aquela documentação para poder ver se a pessoa tem literalmente a isenção do IPVA ou se ela ganha algum desconto no IPVA. Porque ela pode tanto ter um desconto como ela pode ter isenção de 100% do IPVA. Veículos com acima de 20 anos, táxi, PCD, aí eles têm essa isenção do IPVA. Entendi. E tem uma informação que é extremamente importante para complementar o que a Clarice acabou de dizer, que as pessoas com deficiência física têm direito a esse benefício. São todas? Não. Existe uma tabela, uma lista que foi promulgada pelo governo federal que dá isenção tanto para aquisição de veículo seminovo ou usado. O seminovo? Desculpa, o seminovo ou 0 km. Então você tem essas isenções do IPI, ICMS, IPVA. Então você tem esses benefícios garantidos por lei. No veículo usado também? No veículo usado também. O veículo usado, especificamente, a isenção do IPVA. Do IPVA. Todas as demais taxas ficariam mais incididas pelo veículo 0 km.
E essa questão de circular com um veículo com licenciamento atrasado, porque tem uma mudança de legislação de estado para estado com relação a taxas, ao prazo, né, do período que precisa estar já com o IPVA, licenciamento pago. Como é que funciona essa questão? Tem diferença de estado para estado, tanto é que agora em Minas já começou, né? A 1º de agosto agora já começou a ser exigido o licenciamento e IPVA pago. Hoje em dia ficou até mais fácil para quem deixa de efetuar o pagamento, porque assim que o carro é parado, assim que o policial para o carro, ele te dá a opção de você já quitar o débito ali para você continuar com o seu veículo e seguir com ele. Agora, caso não, e caso já esteja um bom tempo em atraso, aí realmente a pessoa tem o veículo apreendido, o veículo é guinchado e ele é levado para o pátio. E essas taxas também de transferência de um estado para o outro também mudam, né? Não é o mesmo valor sempre para todos os estados, não é isso? Sim, muda, porque cada estado tem o seu regime da sua Seretrans, os DETRAN de cada estado, são taxas diferentes para cada estado. Então tem as suas legislações e alguns mecanismos. No geral, é quase a mesma coisa. Mas o que muda é uma taxa de um estado para outro. Valores, né? Exatamente. E multa? O despachante também recorre à multa? Essas questões, a pessoa tomou uma multa, precisa recorrer, passar para o nome de outra pessoa? Também. Sim, nesse caso, o escritório Alves Despachante, nós somos especialistas nessa questão de recurso de multa. Eu tenho umas 8 multas, de qualquer natureza, seja ela de qual for. Tá? Seja de uma recusa de bafômetro, qualquer natureza dessa multa gravíssima, multiplicador de 10, carro pessoa jurídica, que você tem que fazer a identificação do condutor, que você precisa de um conhecimento mais técnico do operador da lei em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, a Alves Despachante, nós somos especialistas nisso. Por exemplo, eu falei brincando, mas eu realmente tenho algumas multas. Então é só procurar a Alves Despachante. São 8 no total, só que na verdade não são multas minhas, não foi eu que fiz ela, não todas. Porque é o carro da empresa, então acaba que outras pessoas dirigem. Como é que faz a transferência para uma pessoa? É só preencher aquele papel e entregar para vocês? Na verdade, nesse caso, pode procurar a Clarice, por exemplo, está no escritório, ou o Gutierrez, ou a Stephanie, ou a Rose, ela vai fazer os procedimentos que são cumprimento daquela determinação que você faz aí para identificação do condutor. Essa identificação do condutor, uma pessoa habilitada para ter condições para absorver isso. A gente sempre orienta que o condutor tem que ser exatamente aquele cara. Tem pessoas que fazem a transferência de pontuação? Tem, óbvio que tem. Porque às vezes a CNH dele, a pontuagem já está com quase 40 pontos, está em vista de perder a CNH, que inclusive eu faço recurso administrativo. Eu perdi a minha. Então, eu perdi a minha CNH. Eu só fiquei sabendo quando eu fui renovar ela. Inclusive, o nosso escritório tem até o curso de renovação e reciclagem de CNH. Então, é um escritório que não está só parado nas questões de transferência de propriedade. Todos os quesitos da operação, como os operadores do Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem capacidade total para poder fazer essa questão aí. Essa questão de transferência que você mencionou, muita gente às vezes pega e transfere só para transferir o ponto. É difícil saber se o Detran não vai saber se quem foi o condutor. Não vai causar problema nenhum. Aquela pessoa que vai estar assumindo uma responsabilidade que possivelmente não é dele para ajudar o outro. E no caso de uma pessoa que não é habilitada, que compra um veículo e recebe multa, essa multa vai para quem? Para o proprietário que está o veículo. Mesmo ele não tendo CNH? Mesmo ele não. Nesse caso, a multa é do carro. Ela vai continuando no carro. Ele não tendo a carteira, essa pontuação vai ficar navegando no sistema aí até a atribuição de responsabilidade. Como a multa tem a validade de 12 meses, no final de um ano ela cai por terra a questão da pontuação. Mas a multa ele vai ter que pagar. A multa, então, na verdade, ela não é da pessoa, é do carro. Do proprietário, é do carro. É do carro. Então, quando a pessoa for transferir esse carro, vai ter que ser quitada essa multa. Vai. Se não tiver recurso, vai ter que pagar. De um jeito ou de outro, né? Eu falei do recurso da multa. O processo desse recurso ele é demorado? Basicamente, pagou a taxa? Não, depende muito de cada situação desse recurso. Se você for fazer o trabalho de um recurso de uma multa gravíssima, que teve aí você tem o recurso administrativo da primeira instância e segunda instância. Todas elas vão para a banca de avaliação do Jari. Então, eles vão fazer
se a sua defesa tem embasamento jurídico, te dá condições de você ser absolvido dessa multa. Agora, vocês acham que é muito burocrático esse processo? Eu vou te falar por uma opinião pessoal. Eu tomei uma multa uma vez que aconteceu o seguinte: onde eu moro não era aquela questão de área azul, né, que você paga o rotativo ali, não era isso. Aí, de um dia para o outro, mudaram a placa e meu carro estava estacionado da noite para o dia. No outro dia, na hora do almoço, tinha uma multa lá no meu vidro dessa mudança de um dia para o outro. Será que está 100% certo isso? Aí são vários fatores que nós temos que analisar. Houve informativo por parte do órgão público que te multou que aquela área seria migrada por uma condição de placa, de sinalização? Se ela não fez o trabalho dela de comunicação, a gente tem todo amparo legal para poder recorrer a essa multa. Porque eu te falei, isso tem muito tempo, já até passou, porque eu te falei da burocracia justamente porque eu acabei largando para lá. Nem falei, tomei a multa mesmo. Mas, Marcelo, mas é exatamente aonde entra o operador, que é o despachante. Mas o que você citou, não tinha lá nenhum aviso prévio de que ia mudar, não tinha nada disso. Porque esses conhecimentos técnicos para o levante de defesa desse recurso é com o despachante. E não é qualquer despachante que tem conhecimento técnico para poder fazer um recurso de multa, tá? Você tem que procurar um despachante que é credenciado, que tenha especialização no recurso dessas multas. Então, assim, não é bem simples. O despachante qualquer vai lá e recolher. Ele tem que ter embasamento, conhecimento jurídico para você fazer esse levante aí. Ô Clarice, você tinha falado da questão da vistoria. Uhum. É possível, de alguma forma, o carro ser barrado na vistoria? Porque é possível. Questão de pneu... É possível. Tanto é que para pessoas particulares que não têm tanto entendimento, acontece muito justamente por causa disso. É o pneu que está, né, o suco do pneu tá abaixo do limite, farol, hoje em dia tem que estar tudo funcionando. É minucioso ali a vistoria hoje. Hoje em dia é muito minuciosa a vistoria. Então, qualquer coisinha a pessoa pode tomar pau na vistoria. Aí ela tem que voltar com o carro, arrumar o problema, depois voltar para a vistoria. Então, assim, o despachante já vai olhar tudo antes de você levar para a vistoria. Então, a gente vai olhar minuciosamente tudo que tem no carro. Se tiver alguma coisa faltando, a gente vai te avisar. Vai te dar um prazo para você poder arrumar, já vai levar na vistoria. Então, assim, justamente para evitar que o processo de transferência seja mais longo ainda para você. E qual dica que você dá, então, aí para evitar esses problemas, né? Deixa eu até complementar um fator interessante, é que, por exemplo, você sabia que um dos grandes itens que dá reprovação em vistoria de veículo é o engate? Engate. Por quê? Tem carro que não pode. Não, na verdade, além de ter essa legislação de alguns engates está devidamente padronizado, que a lei pede, a maioria das pessoas faz a instalação do engate meramente com a proteção do para-choque. Mas esquece que a função do engate é de reboque. Então ela tem que ter a ligação elétrica. E quase sempre o veículo que está numa condição desse engate vai ser reprovado se não tiver com a instalação elétrica. Então, ou seja, na dúvida, procure o despachante. Né? É essa a ideia principal. Mas aí eu estava falando, qual dica então você dá para o pessoal de um modo geral evitar esses transtornos aí? Procurar o despachante aqui no Centercar, que a gente vai dar. Que aí não tem erro. Não, esse erro ele não vai correr. Então aproveita aí, já faz a propaganda de vocês, fala para o pessoal quais os serviços que vocês executam, para o pessoal ficar despreocupado na hora de comprar o carro novo ou seminovo. A Alves Despachante, ela funciona tanto aqui no Centercar, como a gente também tem um escritório no Manuel Honório. Então, assim, para literalmente ficar fácil para todo mundo. A pessoa pode procurar a gente em qualquer lugar. A gente faz o processo todo de transferência, tanto de lojista quanto particular. Renovação de CNH, recurso de multa, toda a parte burocrática veicular e de CNH, a gente faz todo esse processo. Bacana, então precisou de despachante, Alves Despachante. Procurar a gente. Ó, vou fazer um VaptVupt com vocês aqui, hein? Gutierrez, sedã ou SUV? SUV. SUV?
E você, Clarice, você prefere carro ou moto? Carro. Velocidade ou vamos mais tranquilo? Vamos mais tranquilo. Essa pergunta de carro ou moto para você seria o Você contrário, sabe né? que eu pensei nisso, né? Você sabe que eu Ela pensei seria nisso. o Porque eu sou contrário, né? motociclista, é óbvio que eu ia falar. Dirigir de dia ou de noite? Eu prefiro dirigir à noite. E você, Clarice? De dia. De dia? Bom, tem situações inusitadas, mas imagina o seguinte, você tem um carro que você tem a pretensão de ter ele, é o carro dos seus sonhos. Então, se você tivesse ele, onde é que você levaria ele, onde é que você moraria com ele? A Juiz de Fora. Juiz de Fora mesmo? Juiz de Fora mesmo. Por incrível Nossa que pareça, eu Senhora. gosto daqui. Achei que você ia falar um lugar bem Por distante. incrível que pareça, eu gosto daqui. Até porque, para depois eu repassar o carro, onde é que eu iria? No Center Car? Boa, Olha que legal. boa. Olha que bacana. Isso aqui é uma questão que a Clarice acabou de falar, que eu acho que é muito importante para o público, principalmente os empresários que estão no ramo de automóveis. Nós temos que valorizar onde nós estamos, a cidade onde Sim. nós estamos, o local onde você está. Se você for comprar ou fazer um negócio, valorize o comércio local. Claro, É todo mundo aqui ganha, né? que as coisas acontecem. Porque se eu tenho o Marcelo do lado, que tem uma loja, eu tenho uma necessidade, eu sou despachante, tenho uma necessidade de comprar o carro, por que eu vou procurar no Zezinho do outro lado, que é fora do Center Car, se eu posso procurar o Marcelo do Center Car? É uma valorização do seu próprio negócio. É você ter consciência do conceito e valorizar quem está aqui dentro tem o melhor para oferecer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Esse foi o 4º episódio. Está sendo muito bacana. O pessoal tem comentado, tem curtido muito aí os vídeos, pessoal, os lojistas, o pessoal que assiste a gente com frequência. E quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem com a gente aí nessa 4ª edição do nosso podcast. Nós aqui agradecemos, viu, Marcelo? Muito obrigado aí por nos convidar para esse podcast. Espero que tenha esclarecido bastante a dúvida do pessoal, e se né? não esclareceu, Alves Despachante no Center Car, procura a Clarice, ou a Stephanie, ou o Gutierrez, nós vamos solucionar seu problema. É isso aí. Se inscreve no nosso canal, clica aí, ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro e receber sempre que sair um vídeo novo. Segue a gente também lá no Instagram, @CenterCarJF. Em breve a gente traz um novo podcast com muito assunto e muito conteúdo legal para vocês.